Olá a todos que nos acompanham pelo canal do Boi e também pelo nosso canal de YouTube da Central Leilões. Sejam todos bem-vindos ao Genética BR. Agora, a partir de agora, com oportunidades a preço fixo de pacotes de sêmen, além de um bate-papo muito gostoso sobre assuntos relevantes da pecuária. E eu estou sempre muito bem acompanhada com Daniel Biluca, zootecnista especialista em melhoramento genético. E hoje a gente vai falar de um tema muito especial, a gente vai falar do Nelore Beca. Fala um pouquinho já das características do Nelore Beca. Olá, Daniel. Olá, Viviane. Olá a todos os amigos que nos acompanham pelo canal do Boi, também os amigos que nos acompanham pelo YouTube da Central Leilões, nosso CTV, programa sempre disponível para você a qualquer hora que você queira assistir, só entrar lá no YouTube. Deixe seu joinha para a gente, seu comentário, o que vale é o seu engajamento e a gente está aqui para atender vocês da melhor forma. Realmente, Viviane, vamos falar hoje sobre o Nelore Beca e sobre a origem do sangue do Nelore Beca, dos animais lei, dos animais importados da Índia, recentemente importados da Índia, e esse rebanho tão bem conduzido aqui no Brasil. Vamos mostrar um pouquinho do que foi feito na Índia e o que vem sendo feito no Nelore Beca no Brasil, tornando ele uma excelente opção de sêmen, de linhagem, disponível para a produção de tanto de gado melhorado, gado de seleção, quanto gado de corte. Perfeito. E olha, eu vou chamar já na tela um lotaço aqui para já ir desfilando na nossa tela, que é o lote 280, que é o Beca Edamon. Pode colocar aí na tela para a gente, canal, e reforçar agora os telefones de contato. Se você quiser entrar em contato com a nossa equipe comercial, ela está à sua disposição. Pode mandar suas dúvidas aqui, que a gente vai sanar todas as dúvidas. E se quiser já fechar excelente negócio, os telefones de contato vão aparecer o tempo todo aí na tela. Você pode ligar no 18 99671 4413 para falar com a Bruna Oliveira, no 18 99802 3290 para falar com o Marco Antônio, ambos da nossa equipe comercial. E tem ainda o contato lá de Campo Grande, do canal do Boi, que é o 67 991 50 1000. Qualquer um que te atender vai te atender com muito carinho, com muita atenção, para realmente te ajudar a fazer excelentes negócios. Então, falando sobre esse tema Beca, a gente já sabe aí que tem animais importados. Então, vamos falar um pouquinho, primeiramente, desse processo de importação. Queria que você falasse um pouquinho disso. Aliás, nós temos também algumas imagens aí, né, Daniel, para ilustrar como que foi esse processo, né? É isso aí, Viviane. Realmente esse processo de importação recente aconteceu aí nos últimos 15 anos, vem sendo trabalhado, né? E os touros já estão, os animais já estão no Brasil, o rebanho já está sendo desenvolvido aqui no Brasil. E o Beca Edamon, que nós estamos vendo na tela, ele pode ser considerado um marco. Por quê? Ele é um animal que teve o seu embrião produzido na Índia com um rebanho indiano de Nelore, um rebanho selecionado lá na Índia, e então trazido esse embrião para cá, esse animal nasceu no Brasil e teve a sua vida reprodutiva aqui no Brasil. O Beca Edamon é filho do Jampur Naladki. Ele tem só essa informação. Essa é uma importação oficial, é um animal que tem todo o registro na BCZ, é uma importação autorizada pelo Ministério da Agricultura e traz novamente para o Brasil o sangue do Nelore indiano. O Nelore que tem origem na Índia, mas que aqui no Brasil encontrou campo fértil e se tornou a principal raça de corte do país, dentro do principal e maior rebanho de corte do mundo. Graças ao Nelore que a gente conquistou o Brasil Central e se tornou a potência que a gente conhece hoje. Então, foi interessante iniciar no Beca Edamon, mas eu gostaria de dividir aqui o nosso assunto em dois. Antes do Beca Edamon, ou seja, como a gente produziu o Beca Edamon, e depois o que aconteceu posteriormente o Beca Edamon.
Então, pessoal do canal, vou pedir para trazer o sinal aqui para a gente, vou pedir para o Fábio colocar as imagens que a gente preparou lá dos animais da Índia. Tá aí, então, pessoal do canal, isso, pode colocar aí, é isso aí. Então aí tem algumas imagens muito interessantes lá do processo de seleção desses animais da Índia. Esse é o Nelore lá na Índia. Vocês veem como ele é tratado de uma forma muito diferente. E o Nelore é uma raça basicamente de tração lá na Índia. A gente está vendo aí, vai ver na sequência, imagens do Nelore como tração. E também nas competições de pedra, de puxar pedra. Foi aí que atualmente foram buscados os principais rebanhos de Nelore, porque, claro, a tração foi substituída pela tração mecânica do trator, né? Então os rebanhos de Nelore diminuíram demais. Mas nas competições de puxar pedra ainda existem rebanhos Nelore e então foram selecionadas essas fêmeas que vocês estão vendo aí, né? Essas são fotos do rebanho do Beca, que foram transportadas, compradas em vários rebanhos, agrupadas em uma central, onde foi feito todo um processo de nutricional para restabelecer a condição corporal, também um processo sanitário para que esses embriões pudessem ser coletados e então importados. Claro que o Nelore é um grupamento genético que, na realidade, tem várias raças envolvidas, mas o que os criadores buscaram foi essa padronização racial, a padronização que nós estamos acostumados a ver o Nelore, e então esses animais foram os selecionados para, então, produzirem embriões e aí serem exportados esses embriões para o Brasil, então implantados aqui e nascer os animais que a gente vende o sêmen aqui e fala da genética do Nelore Beca. Tá aí o Nelore da Índia, realmente o Nelore é uma raça muito bela, uma raça que lá na Índia vive uma proximidade com o ser humano muito grande, daí vem o temperamento do Nelore muito calmo, e então são imagens muito interessantes, né, Viviane? Imagens super interessantes, viu, Daniel? É muito bom saber dessa história, é muito legal a gente saber da origem de tudo para a gente entender o que a gente tem hoje, né? Entender a qualidade do Nelore que a gente tem hoje aqui no Brasil. Imagens belíssimas, muito interessantes mesmo. Eu vou pedir só para voltar o touro, o Beca e da mão, só para eu falar do valor da dose, tá bom? Vou pedir para voltar aí o Beca e da mão na tela, só para eu falar que o valor da dose, gente, apenas R$ 28,00 a dose para você levar para essa tecnologia aí para sua propriedade, para o seu projeto pecuário, tá bom? E ainda tem frete facilitado, é só você consultar nossa equipe comercial para saber das condições. Vou chamar então o próximo lote, que é o lote 291, canal, que é o Beca Dharampur, mais um lotaço desfilando aí na tela. Então, a gente sabe pela conversa aí, Daniel, que essa importação teve um papel muito importante na qualidade do Nelore que a gente vê hoje, né? Fala um pouquinho da importância disso. Sim. Ela traz uma linhagem nova do Nelore, trazendo o que o Nelore tem de essencial lá da Índia, né? O Beca Dharampur é mais um produto de embrião produzido na Índia e implantado em receptoras aqui no Brasil. Então esse foi o primeiro passo real no Brasil para trazer esse sangue aqui. E, claro, esses animais vieram para o Brasil com esse sangue, mas também foram inseridos no processo de seleção realizado no Brasil, com os objetivos de seleção do rebanho nacional. Então, o Beca Dharampur, que também tem essa genealogia apenas de pai e mãe, ele é filho do Maquinavari, na Índia, mas ele tem uma avaliação genética também. Foi avaliado para ultrassonografia
e já demonstra 140 centímetros quadrados de área de odilombo, 4,3 de marmoreio e 8,31 de espessura de gordura subcutânea. Uma avaliação genética também que já traz a informação de um animal superior para a stayability, ou seja, aquela genética indiana original já sendo inserida no processo de seleção do Brasil, mostrando o que a gente já imaginava, que o Nelore original da Índia traz, primeiro, qualidade de carne e carcaça, com ótima área de olho de lombo, marmoreio, espessura de gordura subcutânea. Desempenho em fêmeas muito eficientes e leiteiras, também baixo peso ao nascer. É isso que a gente já vê no Beka Dharampur, que foi a primeira geração nascida no Brasil, Viviane. Muito bem. Tá aí mais uma excelente opção aí na tela para você aproveitar. R$ 28,00 o valor da dose também, comprando o pacote com 100 doses, e você ainda tem o frete facilitado. Eu gosto sempre de lembrar, porque é só você consultar a nossa equipe comercial para saber das condições e aproveitar ainda mais essa vantagem. Eu vou chamar o próximo lote agora, que é o lote 284, canal, que é o Beka Calijar, agora na tela. E quero reforçar também para o pessoal de casa, Daniel, que no nosso site centralleilões.com.br dá para baixar o catálogo. Lá tem todas as informações, vídeos dos lotes para você conferir, uma página especial do Genética BR. Então, você que quiser aproveitar dessa página, pode entrar lá, centralleilões.com.br, baixe o catálogo para você ir acompanhando aqui conosco e fazer excelentes negócios aqui no Genética BR. Tá aí mais uma excelente opção e eu vou pedir para você comentar um pouquinho mais de como esses animais foram importados. Então, eles foram importados através de embrião, né? E então nasceram aqui nas fazendas de diversos parceiros. Não foi um criador só que importou embriões, que patrocinou e promoveu toda essa importação. Foram 2 grupos de criadores, dentre eles o Beka participou de um desses grupos e vem então desenvolvendo essa genética com muita qualidade. O que a gente vê aí na tela, o Beka Calijar, um touro já que tem todo o estilo do Nelore que a gente gosta aqui no Brasil, com ótima caracterização racial, excelente carcaça, muita convexidade, um lombo muito forte, muito musculoso, um animal com características secundárias muito interessante, bem pigmentado, umbigo corrigido, né, ótima caracterização racial, profundidade, um touro que já tem o olho do Nelore Beka selecionando os melhores animais. O Beka Calijar, ele é filho do Shakti TE Lei da Mata Velha, que é filho do Guntur. E o Shakti já é a 2ª geração nascida no Brasil. Já a mãe do Beka Calijar é a Beka Falishan 07. E a Falishan 07, ela é filha do Beka Dharampur, o touro anterior que a gente mostrou. Ou seja, também 2ª geração desses animais importados. O registro dele passou a chamar então Beka Calijar Lei FIV, lei significa livro especial de importação, e ele passou pelo processo de avaliação genética. Beka Calijar tem 104 centímetros de área de odilombo, 4,11 de marmoreio, 9 milímetros de espessura de gordura subcutânea. Já é top 6 para stayability e top 10% para espessura de gordura subcutânea, já com 7,5 no seu IQG, o índice de qualificação genética. E essa questão da avaliação genética desses animais lei, ela sofre um pouco, ela é penalizada por essa linhagem estar muito desconectada do Nelore conhecido, do perfil genético conhecido do Nelore brasileiro. Essa avaliação hoje, claro, tem o fator da genômica, e a genômica ela só consegue identificar e indicar corretamente o valor genético de um animal quando esse animal tem um perfil genético conhecido nas bases dos programas. E quando você tem um touro que traz uma genética muito diferente, normalmente essa avaliação
ela é subavaliada por falta de conhecimento, falta de treinamento dos programas de avaliação genética para esse novo perfil de DNA. Então, a gente tem que passar, essa linhagem tem que passar por essa adaptação e o programa tem que conhecer o desempenho que o animal tem. E esse trabalho vem sendo feito pelo BECA e geração após geração, os programas vêm mostrando as qualidades genéticas desses animais, dessa linhagem, que são, como eu falei já, baixo peso ao nascer, fêmeas muito leiteiras e muito eficientes no seu processo reprodutivo, também qualidade de carne e carcaça. Tá aí, então, as características. Se você busca fêmeas eficientes com uma linhagem diferente, uma linhagem original trazida na Índia, com certeza os animais que a gente está apresentando hoje do BECA são uma excelente opção. E na tela, o BECA Calijar, um dos touros mais bonitos aí produzidos pelo BECA, Viviane. E um preço também muito bonito, viu, Daniel? Apenas R$ 28,00 a dose, comprando o pacote com 100 doses. E você ainda tem o frete facilitado, que é só consultar a nossa equipe comercial para saber das condições. Tá aí mais uma excelente opção para o seu projeto pecuário. Vou chamar agora na tela o lote 283, canal, que é o BECA J. Pode mostrar aí na tela para gente. Mais uma excelente opção que vai desfilar aí nessa tela. O BECA J, mais um animal lei, então, filho do BECA Dharampur, que a gente já mostrou, o segundo touro que a gente mostrou, na Falichan 04, que vai a Admatã, ou seja, mantendo aí a evolução. O BECA J também é um animal de segunda geração, trazendo já uma avaliação genética muito interessante. Ele tem 120 centímetros de área de odilombo, com 5,6 de marmoreio. Veja bem, olha o nível de marmoreio que esse animal traz, mostrando que a genética do Nelore indiano tem essa característica muito forte. E a gente vê isso também, por exemplo, no Nelore do Golias. Quanto mais o Nelore do Golias aproxima-se do sangue do Golias, que é um sangue original indiano, também essa questão do marmoreio vem forte, mostrando que essas linhagens trazidas direto da Índia trazem a característica da qualidade de carne. Lembrando, o marmoreio traz sabor, suculência e maciez para a carne. E com certeza será uma fonte muito importante dessa genética, desse perfil genético para qualidade de carne e carcaça. Ele tem 16 milímetros de espessura de gordura subcutânea, mostrando que o Nelore tem essa característica de acúmulo de gordura na sua carcaça. E hoje isso é muito importante. Vocês podem me perguntar, mas por que o Nelore nacional acabou sofrendo e perdendo um pouco esse acúmulo de gordura na carcaça? Na realidade, o foco da seleção para desempenho em peso acabou deixando a gordura na carcaça de lado. E o Nelore evoluiu demais, evoluiu para a questão do peso. Só que agora nós temos novas opções, novos objetivos de seleção e com certeza novas opções de linhagem e de animais para buscar essas características, como a gente está vendo aí na tela. BECA J, Lei FIV, um animal que tem as características de qualidade de carne, carcaça, fêmeas eficientes na reprodução e no aleitamento dos seus bezerros e também baixo peso ao nascer. Tá aí, Viviane, mais uma grande opção a apenas R$ 28,00. Lembrando que se você é veterinário da reprodução, faz programas de barriga cheia e quer utilizar algum touro da linhagem BECA, entre em contato com a gente que a gente tem condições especiais para te oferecer. Muito bem, tá aí então mais uma excelente opção, BECA J no valor de apenas R$ 28,00 a dose, comprando o pacote com 100 doses. Vou chamar agora na tela o lote 285, canal. Perdão, é o BECA Pavindra na tela. É isso aí, mais um animal produzido nessa linhagem. Lembrando, quando a gente fala do Nelore BECA,
a gente sempre lembra do nosso deputado Pedro Lupion, líder da Frente Parlamentar do Agronegócio, uma pessoa muito importante para o nosso setor e que faz um trabalho fantástico de seleção do Nelore importado. O Beca Pavindra já vem em mais uma geração, ele já é um animal de terceira geração no processo de seleção dessa linhagem do Nelore importado. Um filho do Etan Lei Njop, na Beca Falichan 04, que vai a Admatã e Lamaru. Um animal que, ainda jovem, apresentou 125 centímetros quadrados na sua área de olho de lombo, 3,8 de marmoreio e 8,28 na espessura de gordura subcutânea. O Beca Pavindra, ele é top 5 para stayability e top 4 para espessura de gordura subcutânea, com mais de 1 milímetro na sua DEP de espessura de gordura subcutânea. Lembrando que essa característica tem tudo a ver com a eficiência reprodutiva das fêmeas. As fêmeas acumulam energia na gordura subcutânea e a utiliza no processo de reemprenhar, no processo de retornar à reprodução e reemprenhar rapidamente. Se você busca fêmeas que conseguem reemprenhar rapidamente, entrar no processo de inseminação artificial rapidamente, retornando o cio e reemprenhando num curto período de tempo, você precisa buscar essa característica, espessura de gordura subcutânea. E o Beca Pavindra é um touro que tem essa característica. A apenas R$ 28,00, Viviane. Apenas R$ 28,00 a dose para você levar dessa tecnologia aí para sua propriedade. Tá aí mais uma excelente opção. Vou chamar agora o lote 287, Daniel, que é o Beca Hassan. Mais uma excelente opção que vai desfilar aí na tela. E eu já quero fazer mais uma pergunta para você. A importação ainda é uma opção que se deve levar em consideração? Ou hoje a gente tem muita tecnologia no Brasil e a gente já consolidou um Nelore de muita excelência e tem muitas opções aqui, principalmente no Genética BR, para oferecer para o pessoal de casa. O que você me fala disso? É difícil fazer um julgamento, sabe, Viviane, sobre se vale a pena ou não buscar. O Nelore que a gente faz no Brasil é um excelente animal, um animal que está voltado para... ele é base do rebanho nacional, né? Essa importação trouxe animais muito interessantes e a gente não sabe exatamente como as coisas vão caminhar na Índia, né? Mas essa importação mostrou para a gente que o Nelore indiano ainda tem a contribuir. E, claro, hoje é muito fácil a gente falar que a importação de 62 foi fundamental para o Nelore brasileiro, para o rebanho de corte brasileiro, né, para tornar o Brasil uma potência. Mas isso já faz 80 anos. Então, avaliar hoje, dar um veredito hoje, pensando no futuro, é um pouco arriscado. Eu não tenho essa coragem aqui. Mas o que eu posso falar é que essa importação recente e trabalhada pelo Beca tem muito a oferecer e pode contribuir no processo de acasalamentos e de linhagens. Porque, veja bem, o processo de evolução genética do melhoramento, ele acaba reduzindo a opção de linhagens, porque os criadores acabam sempre preferindo os animais mais bem avaliados. E isso leva a um processo de concentração das famílias. E você precisa, de tempos em tempos, ir abrindo essas famílias. Ou dentro do planejamento genético, buscar linhagens que vão sempre compondo a heterose do rebanho, mantendo o distanciamento parental entre os animais para permitir a genética aditiva. Desculpa se eu falei muito técnico aqui, mas é muito importante a gente ter linhagens para trabalhar na evolução genética. E o gado do Nelore Beca traz essa opção de linhagem vindo diretamente lá da Índia.
O Beca Hassan, um touro muito interessante, também de terceira geração, filho do Etan N. Jope, na Beca Gangadhar, que vai a Beca Rupak. É um animal com 113 centímetros de área de lombo, 3,23 de marmoreio e 6,59 de espessura de gordura subcutânea. Ele já traz uma avaliação com 13 pontos de índice IQG, um dos animais mais bem avaliados não só do Beca, mas também dos animais lei. Um animal que já tem um desempenho muito bom para peso ao sobreano, top 5 para stayability, idade ao primeiro parto, já sendo superior, espessura de gordura subcutânea também. Lembrando, com peso ao nascimento baixo, tornando-se uma excelente opção para selecionar animais de baixo peso. O Beca Hassan é uma excelente opção e um garrote jovem que já demonstra uma carcaça muito musculosa, profunda, ou seja, além de ter a opção de linhagem, além de ter a avaliação genética de qualidade, o Beca Hassan também traz tudo isso embalado numa carcaça muito interessante. Então, nós temos aí um pacote todo completo de touros do Nelore Beca para oferecer para os criadores, oferecendo essas opções dentro da linhagem do Nelore Beca. Viviane, talvez o que a gente possa fazer é mostrar um pouquinho e finalizar o programa com aquelas imagens, né? Sim, sim. Vou pedir para colocarem novamente aí, canal, as imagens da importação que a gente conseguiu aqui, para a gente ilustrar um pouquinho mais. Olha só que imagem bacana. É isso aí. Realmente é uma história interessante de contar e uma história que traz uma referência, né? Realmente dessa grande ferramenta que é o Nelore para a pecuária nacional, essa grande referência que é o Nelore para a produção de carne de qualidade, fêmeas muito eficientes dentro do nosso sistema de produção. Animais que foram selecionados inicialmente apenas para tração, mas que a natureza, através da variabilidade genética, né, da segregação mendeliana, dos cruzamentos, trouxe essa raça tão fantástica e tão importante para o Brasil, que não só é uma grande ferramenta de produção, mas também uma raça que encanta a gente, encanta os produtores, encanta quem acompanha a seleção do Nelore. Viviane. Muito bem, imagens belíssimas, e assim a gente encerra aqui o nosso Genética BR desse horário das 11 horas. E agradecendo a todos que participaram aqui conosco, só reforçar mais uma vez, Daniel, que no nosso site centralleilões.com.br tem um catálogo para baixar, muita informação, vídeos dos lotes para você conferir. E não precisa esperar a gente ficar ao vivo para fazer excelentes negócios. A qualquer momento do dia, nossa equipe comercial está à sua disposição para te ajudar, para te assessorar, te ajudar aí a fazer excelentes negócios. Os telefones de contato ficaram o tempo todo aí na tela, vou reforçar só mais uma vez, 18996714413 para falar com a Bruna Oliveira, 18998023290 para falar com o Marco Antônio e o 67991501000 para você falar com o Marcos lá de Campo Grande, tá bom? Então, qualquer um que te atender, vai te atender com muito carinho, com muita atenção, a qualquer momento do dia, eles estão aí à sua disposição. E fica esse convite para estarem sempre conosco também aqui na programação do Canal do Boi, né? É isso aí, Viviane, muito obrigado, obrigado a todos, estamos à disposição aqui para atender vocês durante o dia todo. Pode chamar a gente. Muito bem, muito obrigada pelas informações, Daniel, por esse bate-papo gostoso e obrigada pela sua audiência. Voltamos com a programação do Canal do Boi.